atenção, Paulo? Isso, excelente. Presta atenção aí, galera. Então, a pessoa que se vê para baixo, quando ela se vê incapaz, ela já se torna o seu maior inimigo. Normalmente as pessoas pensam assim, o meu maior inimigo é a crise econômica, é porque meu pai não tem condições de me dar um estudo numa escola particular, eu não conheço isso, não conheço ninguém, eu não tenho ninguém para me ajudar. Então, normalmente, as pessoas dão uma desculpa para os seus fracassos, não é verdade? Isso aconteceu lá no jardim. Quando Eva comeu daquela fruta, que ela sabia que não era para comer, ela culpou a serpente, não é verdade? Quer dizer, a serpente que fez aquilo ali, o homem culpou a mulher que o Senhor me deu. Normalmente as pessoas arrumam uma razão para se desculpar das suas derrotas, dos seus fracassos. E o complexo de inferioridade é algo que tem afetado a vida de muitos jovens. A gente conversa com os jovens e normalmente você vê um jovem complexado pela sua fisionomia, pelas suas atitudes, o jeito de olhar. Sabe aquele jovem que parece que não está interessado, ele dá de ombros, não quero não vou jogar não. A gente chama para jogar um futebol, não quero não. Mas não é, porque ele não se sente em condições de jogar com os outros. Ele não se sente em condições de fazer aquilo que os outros fazem. Então ele começa a se colocar para baixo e, claro, como que você vai vencer quando você mesmo não acredita em si próprio? Não é verdade? A Bíblia fala sobre vários personagens que, examinando a vida deles, a gente consegue ver um pouco do complexo de inferioridade. Por exemplo, Moisés. Quando Deus falou que ia mandar Moisés lá para o Egito para libertar o povo de Israel, Moisés pediu para mandar um outro. Mandou para mandar o irmão, pediu para mandar outra pessoa. Por quê? Porque ele era gago. Então ele não se achava em condições de fazer aquele trabalho, de cumprir aquela missão maravilhosa. Só que quem fez a boca é Deus. E quem estava o escolhendo era também o próprio Deus. Quer dizer, Moisés era um, Jeremias era outro. Quando a palavra de Deus veio para ele, e dizendo para ele profetizar, ele, poxa, eu sou apenas um menino. Quer dizer, na verdade, eu não sou ninguém. Na verdade, o senhor está errado de me escolher. Não é assim que acontece? Normalmente a pessoa complexada, ela acha que a escolha dela é sempre errado. Se escolher ele para jogar no time, quem escolheu está errado, não conhece ele. Quem escolheu ele para trabalhar está errado, vai depois se decepcionar com ele, porque ele não confia em si mesmo. Nós temos exemplos na Bíblia, como o exemplo de Gideão, que é esse personagem que nós estamos vivendo agora, durante essa fogueira santa da revolta, a fogueira santa de Gideão. E o que aconteceu com Gideão? Olha só, coloca aquele versículo para mim aí, por favor, de Juízes. Diz assim, Gideão era revoltado. Nós sabemos que ele era um revoltado, porque ele estava malhando trigo lá no lagar. O povo, e aí a gente entende, né, o porquê. O povo de Israel estava sendo oprimido durante 7 anos de opressão. Então, o que acontece? Normalmente o complexo de inferioridade vem por algumas razões. Às vezes por uma deficiência física, né? A pessoa se sente incapaz, se sente menor do que a outra, por causa de algum defeito físico, defeito não é defeito, por causa de alguma característica física ou intelectual. Eu não sei tanto quanto ele, eu não estudei tanto quanto ele. Então a pessoa vai ficando complexada por causa disso. Mas o complexo de inferioridade pode vir por quê? Ele vem também pelas palavras negativas que nós ouvimos. Então, por exemplo, se um pai olha para o filho e fica dizendo, você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai ser ninguém na vida, aquilo, se o filho não for forte o suficiente e não tiver tido encontro com Deus, porque quem tem encontro com Deus, isso aí não afeta.
Mas se ele não tiver tido uma experiência com Deus, aquilo ali vai afetar a cabeça dele, vai afetar. De tanto ouvir a mesma coisa, de tanto ouvir aquelas palavras, você nunca vai ser ninguém, você vai ser isso, você vai ser aquilo, tal, tal, tal. Aquilo ali vai trazendo para a pessoa, especialmente para o jovem, um peso interior que o faz sempre lembrar dessas palavras. Então, quando acontece alguma coisa, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de empresa, alguma coisa, aquela pessoa lembra das palavras negativas e acaba confirmando aquilo que o pai ou quem quer que seja disse. Não, eu não tenho condições. E claro, Jó disse, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, por causa desse peso na consciência, a pessoa fica, não posso, não consigo, não é para mim, não vai dar. Meu pai sempre disse que não, minha mãe sempre disse que não, meus amigos me zoavam, tal, tal, tal. Então, aquilo ali faz ele errar. E aí, o que acontece? Olha só, o complexo de inferioridade vem, primeiro, como eu disse, por alguma característica física ou intelectual da pessoa, não estudou, não sabe falar, tal, tal, tal. Pode ser por isso. Pode ser pelas palavras que a pessoa ouve, que ela ouve constantemente, repito, se ela não tiver um encontro com Deus. Então, aquilo ali vai colocando-a para baixo. E como a coloca para baixo, o que acontece? Ela acaba errando. E aí o complexo de inferioridade ele é intensificado com os erros. Então, por exemplo, você errou uma vez, errou 2 vezes, errou 3 vezes, errou 4 vezes. Você não consegue fazer, tentou uma vez, tentou várias vezes, não conseguiu. Então, você mesmo começa a achar que você não é capaz. Então você já se derrota. Você se derrota. O diabo não precisa nem atuar. Você se derrota quando você aceita isso. Então, Gideão era um homem revoltado. Mas durante 7 anos, o povo de Israel estava sendo oprimido. Nós não sabemos onde estava Gideão. Eu sei que o povo, está escrito que os israelitas fizeram cavernas para eles, para se esconder. A gente não sabe onde estava Gideão. Gideão estava numa caverna? Não sei. Gideão estava malhando trigo há 7 anos, ali no lagar? A gente não sabe. Gideão tinha ido para outro lugar e voltou naquela... A gente não sabe a história. O que nós sabemos é que depois de 7 anos de perseguição, de humilhação com aquele povo, então Gideão manifestou aquela revolta contra a situação. E aí Deus apareceu para ele, um anjo apareceu para ele debaixo daquela árvore. Coloca lá para mim, por favor. Diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha só. Então, o próprio Deus aparece para ele e diz assim: você vai salvar os israelitas das mãos dos midianitas. Eu estou te enviando. Olha só, a palavra de Deus para ele. Aí a resposta de Gideão, coloca aí. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Olha aí o complexo de inferioridade. Então, ele estava ali revoltado, não aceitando a situação. Eu quero mudar essa situação, não aguento mais isso aqui não é justo, tal. Tá bom. Aí quando Deus fala, então vai lá e luta contra eles e vence eles. Aí na hora, Gideão, ao invés de falar, tá ligado, conta comigo, tô aqui, pode ir hoje, posso ir agora? Ao invés de falar isso, o que ele responde? Ele diz assim: ah, Senhor meu, a minha família é menor e eu sou o menor da minha casa. Quer dizer, como que isso afetava ele? Não é verdade? Isso afetava ele. Aliás, não afetou Davi, porque quando os irmãos estavam lá na guerra e todo mundo com medo de enfrentar o gigante, não é isso? Davi foi lá e falou: quem é esse incircunciso para desafiar o Deus de Israel? E foi para cima daquele gigante.
Mas ali a gente vê Gideão balançando. Poxa, como quem diz assim, vai lá. Não, calma aí. Eu não posso, eu sou o menor, minha família é menor. Em outras palavras, é quase como se ele estivesse falando para Deus. O senhor está errando, essa escolha está errada. Será que o senhor não se enganou de casa, não? Será que não há um outro Gideão por aí, o senhor está enganado? Eu vencer? Eu lutar? Eu livrar Israel? Quer dizer, já não sou nem o melhor na minha casa, quanto mais eu para libertar o povo de Israel. Mas olha só o que Deus disse para ele. Olha a resposta. Bota aí para mim, por favor. A resposta diz assim. Mas Deus... Não é essa. Tem outro versículo lá de Gideão, de Juízes. Por favor. É? Então tá bom, então volta para mim. Diz assim. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Agora olha só o que Deus disse. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Quer dizer, quando Gideão manifestou aquele sentimento, aquele complexo de inferioridade, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para ir lá? Deus vem, e como se ele estivesse dando um tapa nele, dizendo, eu serei contigo, tu ferirás aos midianitas, como se fossem um só homem. Quer dizer, vai logo, rapaz, eu sou com você, para de onda, para de gracinha, para de ficar aí reclamando, para de se colocar para baixo, eu vou te usar, vai ser você. Assim como ele fez com Moisés, assim como ele fez com Josué. Lembra que Moisés tinha morrido e Josué estava lá, cabisbaixo, e Deus mandou ele ser forte e corajoso. Eu sou contigo, ser forte e corajoso. Falou várias vezes, 3 vezes para ele. Por quê? Porque com certeza Josué naquela época estava manifestando o quê? Exatamente isso. Essa ideia de que eu não sou capaz, essa ideia de que eu não tenho condições, essa ideia de que outros podem fazer melhor do que eu. E quem sabe é assim que você se vê, jovem. E esse é o motivo do sofrimento, esse é o motivo da derrota, esse é o motivo do fracasso, essa é a razão pela qual coisas maiores não acontecem na sua vida. Porque toda vez que vem a palavra de Deus para você, olha, você vai arrebentar, vai acontecer isso, vai lá que é tua, vai que é tua, Tafarel, não é verdade? Vai lá que esse emprego é teu, vai lá e abre a tua empresa, vai lá e fala com aquela menina, vai e fala com teu pai, vai e faz isso, vai lá e faz o que tem que fazer. Aí você, ao invés de olhar para a palavra de Deus, ao invés de ouvir Deus dizendo, eu sou contigo, vai que eu sou contigo, você fica olhando para as suas condições, você fica olhando para os seus complexos de inferioridade. É como se você estivesse olhando no espelho, por isso, hoje nós estamos falando, quebra esse espelho. É como se você estivesse olhando no espelho e falando assim, eu não posso, eu não consigo, não dá. Todo mundo ali do lado, vai, você não consigo, vai, não consigo, vai. Quebra esse espelho, porque essa imagem que você tem de você é imagem errada. Essa imagem é errada. A imagem que Deus tem de você é de um vencedor. Não é verdade? Aliás, a palavra dele diz, digo fraco, eu sou forte. Quer dizer, não é para você ficar confessando fracasso, não é para você ficar confessando isso, é para você confessar a força. Porque se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Quem pode ser contra Moisés uma vez que Deus era com ele? Quem seria contra Gideão uma vez que Deus era com ele? Veja que Gideão foi com 300 homens contra 135 mil. Quem seria o louco de derrotar Gideão quando Deus era com ele? Não é verdade? Quem seria o louco de derrotar Davi quando Deus era com ele? Quem? Então, o objetivo seu não é ficar se olhando no espelho e ficar confessando derrota, olhando para suas falhas, olhando para os seus defeitos, olhando para as suas incapacidades. Não é isso. Aliás, coloca aquele versículo aí, Paulo, agora. Isso. Olha só o que ele fala. Olha só. Mas Deus escolheu
as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, volta lá, por favor, volta, filho, fracas deste mundo para confundir as fortes. Agora vai. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. É muito forte. Então, se você se considera o menor dos menores, melhor ainda. Se você não tem condições, melhor ainda. Se você diz assim, olha, bispo, eu nasci numa comunidade, eu nunca estudei, não sei ler direito, não sei ler, não sei escrever, não sei falar, melhor ainda, rapaz. Melhor ainda. Olha, eu sempre fui humilhado, sempre fui desprezado, melhor ainda. Só que você tem que quebrar esse espelho. O jeito de olhar para si mesmo tem que ser diferente. Aliás, é isso que o bispo Macedo fez, não é verdade? Porque na família dele, ele era como o patinho feio. Era aquele menino que precisava de cuidado, tal, lá naquela igreja onde ele estava. Ele querendo servir a Deus, fazer mais. Chegaram para ele e falaram assim, você não tem condições. Naquele momento, ele orou a Deus. Ele falou, Pai. E ali nasceu a Igreja Universal. E olha hoje a igreja. Olha a Igreja Universal hoje. Olha ele, vê se ele tem medo de alguém. Vê se você vê o bispo com complexo de inferioridade. Vê se você vê o bispo, não consigo. É ruim. Porque quem tem o Espírito de Deus não se gloria, mas gloria-se no fato de ter um Deus vivo e verdadeiro. Então, para com isso. Você que tem se cortado, você que tem tomado remédio, pensado em se matar, você que fica trancada nesse quarto, você parou de se cuidar, jovem. Você não se cuida mais, fica aí só trancada porque falaram para você que você era feia, que você é gorda, que você é magra, que você é isso. E daí? E daí? Você sabe que a beleza está nos olhos de quem vê, não é verdade? Você pode ser gorda para um e maravilhosa para o outro. Pode ser magra para um e gorda para o outro. Não precisa ser besteira. O problema, a questão é você se olhar e saber que Deus olha para você, não para o seu corpo, mas Ele olha para a sua alma. E se Ele é contigo, se Ele for contigo, quem vai ser contra você? É impossível. Aí você entende o porquê, a razão de nascer de Deus, de ter um encontro com Deus. Porque a pessoa que tem um encontro com Deus, é impossível dela ter complexo de inferioridade. Ela pode ser tímida, é diferente. É impossível dela ter complexo de inferioridade. Você sabe, isso acontecia comigo. Não complexo de inferioridade, mas eu lembro que quando eu estudava, eu não era um excelente aluno, porque eu não gostava eu não estudava, só estudava antes da prova, tirava o suficiente e tal. Mas eu lembro que tinha uma aula que eu odiava, que era a aula de inglês. Por quê? Porque eu me enrolava para falar e as pessoas que estavam na classe comigo falavam muito bem. Então, quando eu falava, o pessoal ficava rindo e tal, e tal. Eu odiava aquela aula. Odiava. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Era como um complexo de inferioridade. Porque eles falavam muito melhores, isso e aquilo. Tá bom. Olha que interessante. O que Deus fez? Deus planejou para minha família sair do Brasil. Nós fomos morar nos Estados Unidos. E de lá, eu larguei tudo para fazer a obra de Deus no altar. E durante 20 anos, eu estive em países onde se fala a língua inglesa. Pregando inglês, ensinando inglês. África, Estados Unidos, Europa, inglês. Quer dizer, era a minha língua. Aliás, hoje, para quem fala inglês, a gente sabe, o pastor Luco está aqui comigo, a gente até pensa em inglês. Tem coisas que eu não consigo falar, parece que é ser snob, mas não é não. Tem coisas que a gente está falando assim, pô, como é que fala em português? Porque a gente já não sabe mais falar em português porque conhece a palavra inglês, acaba pensando em inglês. Olha como é que Deus fez as coisas. Aí eu pergunto, quanto será daqueles meus amigos da escola que falavam, que já saíram do Brasil? Quantos desses já moraram num país de língua inglesa? Não é verdade? Então é como se Deus estivesse falando assim, é isso aqui? É nisso aqui que você está sendo humilhado? Vou te levantar, bora. E colocou lá para falar a língua inglesa. Olha só como é que Deus trabalha. Por que não usou
um dos meus amigos que falava muito melhor do que eu. Não é verdade? Por quê? Porque Deus trabalha assim. Então, joga esse complexo fora. Passe a se olhar como alguém escolhido por Deus. Porque sozinho você está perdido. Sozinho você pode falar bem, você pode ser lindo, linda, você pode ser uma pessoa cheia de talento. Sozinho você está perdido. Sozinho você está perdido. Mas com Deus, não importa o que você tem ou o que você não tem. Porque se Ele for contigo, você vai vencer qualquer desafio, qualquer obstáculo e você vai ser feliz. Aconteceu com Davi, aconteceu com Gideão, aconteceu com Moisés, aconteceu com Jeremias, aconteceu com todos eles, com Josué. É ou não é verdade? Estava lá, cabisbaixo. Deus teve que falar, ser forte, corajoso, rapaz. Mas foi ele que entrou na terra prometida. Levou Israel para a terra prometida. Então, quebra esse espelho. Se você se olhava assim, quebra esse espelho. E não se olhe mais assim. Mas, bispo, qual o espelho que eu vou usar então? Usa a palavra de Deus. Isso aqui, ó. Usa a Bíblia. Usa a Bíblia. Se olhe aqui, ó, de acordo com o que ele diz. Ele diz, eu sou contigo, não temas. Acabou. O que mais que você precisa? Você precisa se agarrar a isso aqui. Então, quando vier aquele complexo, quando vier aquele pensamento, quando vier aquela ideia, quando você ouvir alguém, amigo, inimigo, seja quem for, quando você ouvir alguém falando de você, tal, você não serve, aí você, ao invés de abaixar a cabeça e ficar olhando naquele espelho, resmungando, chorando e gritando e amaldiçoando a pessoa, e em vez de você fazer isso, quebra aquele espelho e olha para esse daqui, ó. Olha para a palavra de Deus. Olha para isso daqui e você vai arrebentar. Foi isso que Gideão fez. Quando Deus mandou Gideão ir para a guerra com 300 homens, apenas, contra 135 mil homens, Gideão falou para os homens fazerem o que ele ia fazer. Olha só, aquele que se considerava menor dos menores, em outras palavras, ele falou assim, me segue, o que eu fizer vocês fazem. Quer dizer, ele deixou de ser o menor para ser o líder. E ainda se tornou um dos juízes de Israel. Quer dizer, olha o que Deus faz. Tudo o que ele teve que fazer foi obedecer a palavra de Deus. Seguir toda a direção que Deus deu para ele. E porque ele seguiu toda a direção, eles venceram os inimigos. E a direção que Deus está te dando agora, essa daqui, ó. Não se deixe levar pelos pensamentos, pelas ideias, não se deixe abater pelas palavras alheias, palavras negativas. Qual que vale mais? A palavra daquele amigo ou inimigo, a palavra daquele menino que nem te conhece direito, a palavra daquela menina, a palavra das pessoas ao seu redor, ou a palavra do Pai? Porque a palavra do Pai te levanta.